Póster apresentando a relação romântica autêntica entre Laura, 24 anos, mulher atraente e sensível, com cabelos castanhos longos ondulados, olhos verdes expressivos, pele clara, traços delicados, expressão vulnerável mas determinada, e Marta, 25 anos, mulher linda, magnética, com cabelos pretos curtos, sorriso encantador, corpo atlético, pele morena, olhar intenso, cheio de paixão em cenário ensolarado de Lisboa, com luz natural, abundante, estilo realista, envolvente, símbolo de áudio com a palavra áudio no canto. Amiga do irmão, entrou enquanto eu me trocava e sua reação mudou nosso laço para sempre. Eu estava sozinha no meu quarto no apartamento familiar em Lisboa, tirando a blusa depois de um dia exaustivo no escritório, quando a porta se abriu de repente sem qualquer batida. Era Marta, a amiga inseparável do meu irmão João, que havia entrado pensando que o quarto estava vazio. Seus olhos se arregalaram ao me ver seminua, mas em vez de virar as costas ou sair correndo, ela parou congelada por um segundo e depois sorriu de uma forma suave e inesperada que fez meu estômago revirar de um jeito que eu nunca havia sentido antes com ninguém. Eu puxei a blusa de volta para o corpo com as mãos, tremendo, o rosto queimando de vergonha e surpresa. Desculpa, Laura, eu não sabia que você estava aqui, disse Marta com a voz um pouco rouca, mas sem desviar completamente o olhar. Eu pensei que João tinha deixado o quarto vazio para eu pegar o livro que ele me emprestou. Ela fechou a porta atrás de si, mas não saiu imediatamente. Ficamos ali olhando uma para a outra no silêncio pesado do quarto, iluminado pela luz da tarde que entrava pela janela com vista para as ruas estreitas do bairro Alto. Eu era Laura, 24 anos, trabalhava como designer gráfica em uma agência pequena no centro da cidade e vivia com meu irmão João, de 26 anos, em um apartamento alugado enquanto nossos pais moravam em uma casa mais afastada em Sintra. Nossa família era típica portuguesa de classe média, o pai professor de história em uma escola secundária com ideias tradicionais sobre vida familiar e a mãe dedicada ao lar, sempre preocupada com o futuro dos filhos, especialmente o meu, insistindo que eu deveria encontrar um namorado estável e pensar em casamento. Eu escondia há anos minha atração por mulheres com medo das reações deles, da decepção no rosto do pai ou das lágrimas da mãe que sonhava com netos e uma vida convencional. Marta era amiga de João desde a universidade, 25 anos, trabalhava em marketing para uma empresa de turismo em Lisboa, era extrovertida, confiante, com um senso de humor afiado e uma presença que preenchia qualquer espaço. Ela tinha namorados no passado, mas ultimamente estava solteira e passava muito tempo em nossa casa ajudando João com projetos ou simplesmente conversando. Eu sempre a achara atraente, mas mantinha distância por respeito ao meu irmão e por medo de mim mesma. Agora, ali naquela situação embaraçosa, algo mudou. Marta se aproximou devagar e tocou meu braço levemente. Não precisa ficar envergonhada, disse ela com um tom gentil que contrastava com sua personalidade usualmente brincalhona. Você é linda, Laura, de verdade. Não diga isso por pena, eu respondi baixinho, ainda segurando a blusa contra o peito. Não é pena, é verdade, ela rebateu, sentando na beira da cama e me convidando com o olhar a fazer o mesmo. Nós conversamos por quase uma hora sobre coisas banais, no início o trabalho, o tempo, o irmão dela que morava no Porto, mas aos poucos as palavras ficaram mais profundas. Ela confessou que sempre se sentiu curiosa sobre si mesma, mas nunca tivera coragem de explorar por medo do julgamento dos amigos e da família conservadora dela. Eu contei um pouco sobre a pressão dos meus pais, sem revelar tudo. Quando João chegou em casa do trabalho, ele nos encontrou rindo no quarto e não suspeitou de nada, apenas brincou que Marta estava me corrompendo com suas histórias malucas. Mas para mim aquele dia marcou o início de algo perigoso e irresistível. Nos dias seguintes, Marta começou a aparecer mais frequentemente sozinha, enviando mensagens para combinar cafés rápidos no centro de Lisboa. Eu aceitava com o coração acelerado, sabendo que estava pisando em terreno proibido. A atração crescia em silêncio, olhares prolongados, toques acidentais que não pareciam acidentais. Internamente eu lutava contra a culpa por desejar a amiga de meu irmão, contra o medo de destruir a família se a verdade fosse revelada. Meu pai frequentemente comentava sobre como era importante manter valores tradicionais e minha mãe perguntava se eu estava conhecendo alguém especial em conversas que me sufocavam. Marta, por sua vez, parecia tão confusa quanto eu, mas determinada a explorar aquela conexão nova. Uma tarde, caminhando pelo Parque Eduardo VII, ela segurou minha mão por um momento apenas e disse que nunca havia se sentido assim antes. Eu retirei a mão rapidamente, olhando ao redor com medo de sermos vistas, mas o toque permaneceu queimando na minha pele. O conflito interno se intensificava a cada dia, a voz da razão gritando para parar enquanto o coração implorava para continuar. João notou que eu estava mais distraída, mas atribuiu ao trabalho.
A pressão social em Portugal, embora o país fosse progressista em leis, ainda existia em famílias como a nossa onde o silêncio era a norma para questões como orientação sexual. Eu me sentia presa entre o desejo de ser autêntica e o medo de perder tudo que conhecia. Marta enfrentava suas próprias dúvidas, questionando se aquilo era real ou apenas uma fase, mas cada encontro só reforçava a conexão. O preço já começava a aparecer em noites sem sono e mentiras pequenas para o irmão em lágrimas escondidas no banheiro. Ainda assim não conseguíamos parar. As semanas seguintes transformaram o laço inicial em algo mais profundo e arriscado. Marta e eu começamos a nos encontrar em lugares discretos, um café escondido perto da Praça do Comércio ou um banco isolado no Jardim Botânico. Cada encontro era carregado de tensão emocional, conversas que duravam horas sobre nossos medos, sonhos e o mundo que nos pressionava. Eu contava sobre a expectativa dos meus pais para que eu seguisse o caminho tradicional: casamento, filhos, estabilidade financeira, e como isso me sufocava desde a adolescência, quando percebi pela primeira vez que meninas me atraíam mais que meninos. Marta compartilhava suas experiências com relacionamentos anteriores, todos com homens, mas admitia que nunca se sentira completamente preenchida. A reação daquele dia no quarto havia sido catalisador para ela questionar tudo. Nós ríamos dos mesmos absurdos da vida cotidiana, mas também chorávamos ao falar sobre a solidão de esconder quem realmente éramos. Uma noite depois de um jantar simples em um restaurante pequeno no Chiado, ela se inclinou sobre a mesa e beijou minha mão com ternura. Foi um gesto simples, mas que fez o mundo parar para mim. Voltei para casa andando pelas ruas iluminadas, sentindo uma mistura de euforia e terror. João estava na sala quando cheguei e perguntou onde eu tinha estado. Respondi que com amigos do trabalho, mas a mentira pesou como chumbo no peito. A pressão familiar aumentava. Meu pai me apresentou a um colega de trabalho, seu um jovem professor chamado Pedro, insistindo que eu saísse com ele para um café. Recusei educadamente, mas a decepção no rosto do pai foi visível. Minha mãe me puxou para o lado em uma visita e disse que se preocupava comigo, que eu parecia distante e que uma boa relação heterossexual traria felicidade verdadeira. Suas palavras doíam porque vinham do amor, mas ignoravam minha realidade. Marta enfrentava desafios semelhantes. Sua família, em uma cidade menor perto de Coimbra, tinha visões conservadoras e ela temia que descobrissem qualquer coisa. O conflito moral nos consumia. Era errado desejar a amiga do irmão? Era traição emocional com João, que confiava em nós duas? Ainda assim, os momentos juntos eram o único alívio. Em um fim de semana, João viajou para um congresso em Porto e nós ficamos sozinhas no apartamento. Conversamos a noite toda deitadas no sofá assistindo filmes antigos e quando o cansaço chegou, Marta me puxou para um abraço que durou horas. Não houve mais que isso, mas a intimidade emocional era avassaladora. Ao amanhecer, ela sussurrou que não queria mais fingir, que aquilo era apenas amizade. Eu respondi que sentia o mesmo, mas que o preço poderia ser alto demais. O irmão poderia se sentir traído, os pais poderiam me rejeitar, a sociedade ainda sussurrava preconceitos mesmo em uma cidade cosmopolita como Lisboa. Decisões controversas começaram a surgir. Deveríamos arriscar tudo por aquele sentimento ou parar antes que destruísse vidas? A tensão crescia gradualmente com cada segredo, com cada olhar trocado na presença de João. Uma vez quase fomos pegas quando João entrou na cozinha enquanto estávamos perto demais conversando em sussurros. Inventamos uma desculpa sobre receitas, mas o coração disparado mostrou o risco constante. Internamente eu me debatia entre o amor emergente e a lealdade familiar. Marta também pagava o preço com insônia e dúvidas sobre sua identidade. O drama se aprofundava, revelando camadas de vulnerabilidade e força. A relação se intensificava, mas os conflitos externos e internos explodiam com força crescente. João começou a notar mudanças pequenas em nosso comportamento. Eu ficava nervosa quando Marta aparecia e ela demorava mais para responder suas mensagens. Em uma reunião familiar em Sintra, meus pais insistiram em discutir meu futuro e mencionaram novamente Pedro, professor, como uma opção ideal. Recusei veementemente, dizendo que não estava interessada no momento, o que gerou uma discussão tensa, meu pai acusando-me de ser egoísta e minha mãe chorando, dizendo que só queria minha felicidade. Saí da casa batendo a porta e corri para o trem de volta a Lisboa, ligando para Marta em desespero. Ela me encontrou em um parque e me abraçou forte enquanto eu desabafava sobre a pressão sufocante. Naquela noite compartilhamos nosso primeiro beijo real sob as árvores escondidas, um momento de pura emoção que nos deixou sem fôlego.
Mas a alegria durou pouco. No dia seguinte, João perguntou diretamente se havia algo acontecendo entre mim e Marta. Neguei tudo, mas a suspeita se instalou. Marta enfrentou sua própria crise quando uma amiga próxima viu nós duas de mãos dadas em um mercado e comentou de forma negativa sobre relações entre mulheres ainda serem vistas com desconfiança por alguns. A traição sutil veio quando João confrontou Marta sozinho e ela, em pânico, negou, mas deixou escapar que se preocupava comigo de forma especial. João não entendeu completamente, mas a dúvida cresceu, criando rachaduras no relacionamento dele com Marta. Eu me sentia culpada por colocar a amizade deles em risco, mas o amor por Marta se tornava mais forte que o medo. Decisões difíceis surgiram: deveríamos contar a verdade para João ou continuar escondendo? A escolha de esconder parecia mais segura, mas cobrava um preço alto em nossa saúde mental. A sociedade em Portugal, embora avançada em direitos LGBT, ainda impunha estigma em famílias tradicionais, levando a isolamento e ansiedade. Minha mãe ligou chorando, dizendo que ouviu rumores de que eu estava agindo estranho e que se eu estivesse envolvida com uma mulher isso destruiria a família. As palavras dela me feriram profundamente, forçando-me a questionar se o amor valia tanto sofrimento. Marta propôs que fugíssemos por alguns dias para pensar, mas eu recusei com medo de piorar tudo. Uma confrontação maior aconteceu quando João encontrou uma mensagem minha para Marta no celular dela durante uma visita. Ele não leu tudo, mas viu o tom afetuoso e explodiu em raiva, acusando-nos de traição e mentiras. Marta defendeu-nos, dizendo que o sentimento era real, mas João saiu batendo a porta, prometendo contar aos pais. O pânico tomou conta de nós duas, a possibilidade de perda total se aproximava. Internamente eu me debatia com o dilema moral: amar Marta significava perder o irmão e possivelmente a família inteira? As noites viraram tormento, com lágrimas e arrependimentos. Ainda assim, quando estávamos juntas, a conexão parecia valer o risco. O ritmo tenso aumentava, levando a um ponto de ruptura inevitável. A crise explodiu em toda a sua força quando João cumpriu a ameaça e contou aos nossos pais sobre as suspeitas. Meu pai chegou ao apartamento furioso, exigindo explicações e acusando-me de destruir a família com escolhas imorais. Minha mãe chorava descontroladamente, dizendo que não conseguia aceitar uma filha lésbica, que isso ia contra tudo que eles ensinaram. Marta estava presente e tentou mediar, mas foi atacada verbalmente por João, que se sentia traído pela amiga de anos. A discussão durou horas, com palavras duras sobre honra, tradição e decepção. Eu tentei explicar meus sentimentos, mas fui interrompida repetidamente, o pai gritando que não permitiria aquilo em sua família e ameaçando cortar apoio financeiro e contato. Marta defendeu nosso amor com coragem, dizendo que não era escolha mas realidade e que o preconceito deles era o verdadeiro problema. No entanto, a pressão foi demais para ela. Em um momento de fraqueza, ela sugeriu que talvez devêssemos pausar para proteger a todos, o que interpretei como traição. Saí correndo do apartamento, chorando pelas ruas de Lisboa, sentindo o mundo desabar. Dias de isolamento se seguiram, sem contato com ninguém, lidando com a dor da rejeição familiar e a dúvida sobre Marta. Ela tentou-me ligar, mas eu ignorei com medo de mais dor. João me enviou mensagens acusadoras, dizendo que eu havia arruinado a amizade dele com Marta e que eu era egoísta. A troca dolorosa revelou o custo real das minhas escolhas, a perda de confiança familiar, o isolamento social e o conflito interno que me consumia. Marta, por sua vez, enfrentou sua família, que descobriu através de boatos, e a pressionou a voltar para relacionamentos heterossexuais. Ela me procurou pessoalmente em meu local de trabalho, implorando para conversar, admitindo que o comentário sobre pausar fora um erro por pânico, mas que o amor era verdadeiro. Nos reconciliamos em lágrimas, mas o dano estava feito. Decisões controversas foram tomadas. Eu escolhi confrontar os pais sozinha, dizendo que não mudaria quem eu era, mesmo que isso significasse perder o apoio deles. O pai me expulsou da casa em Sintra e a mãe ficou dividida entre amor e tradição. O preço pago foi alto: noites de solidão, ansiedade constante e o peso da culpa por ter magoado João e Marta indiretamente. A sociedade ao redor oferecia pouco apoio, amigos se afastaram por desconforto e o trabalho sofreu com minha distração. Marta também pagou caro, perdendo a proximidade com João e enfrentando julgamentos de colegas. O drama atingiu o pico com uma última confrontação familiar, onde eu defendi meu direito à felicidade e eles responderam com silêncio frio. A trade-off era claro: amor romântico versus laços de sangue. A dor era palpável, mas uma faísca de força interior surgia-me, dizendo que eu merecia viver autenticamente.
A resolução veio gradualmente após meses de turbulência emocional. Marta e eu decidimos lutar juntas apesar das consequências, optando por uma vida discreta em um pequeno apartamento alugado no centro de Lisboa, longe da influência familiar imediata. João eventualmente suavizou sua raiva após terapia e conversas longas, admitindo que sentia falta da amizade, mas ainda lutava com a traição percebida. Meus pais mantiveram distância, o pai se recusando a falar comigo por quase um ano, enquanto a mãe enviava mensagens ocasionais cheias de preocupação misturada de decepção. Eu paguei o preço com a perda de apoio emocional e financeiro inicial, forçando-me a trabalhar mais horas e a depender de Marta para a estabilidade. Ela também sacrificou relacionamentos familiares ao defender nossa relação, enfrentando críticas e isolamento similar. No entanto, a conexão entre nós se fortaleceu através das adversidades, criando um vínculo baseado em compreensão mútua e resiliência. Despertamos para a realidade de que o amor verdadeiro exige sacrifícios, mas também traz uma liberdade interna que nenhuma aprovação externa pode substituir. Enfrentamos o preconceito social com coragem, participando de grupos de apoio LGBT em Lisboa e educando-nos sobre direitos e aceitação. As feridas demoraram a cicatrizar, mas cada dia trazia uma pequena vitória, como um almoço reconciliatório com João ou uma conversa cautelosa com a mãe. A escolha controversa de priorizar nosso amor sobre expectativas familiares provou ser dolorosa, mas libertadora, revelando forças ocultas em nós duas. A história não terminou em final feliz perfeito, mas em um caminho de crescimento contínuo, onde cada personagem enfrentou o custo de suas ações e inações. O drama psicológico e social nos transformou, ensinando que o silêncio sobre identidade causa mais dano que a verdade revelada. Hoje vivemos com cautela, mas autenticamente conscientes dos riscos, mas determinadas a não nos esconder mais. O amor romântico justifica romper laços familiares? Verdadeiro ou falso?